Então vamos de novo, né? Estudar a palavra de Deus. Eu sempre tenho a impressão que quem vem aqui na quarta-feira é porque quer ouvir a palavra de Deus. Porque senão, né? É o que a gente tem aqui. Então, na aula passada, nós vimos sobre o início do ministério de Jesus. Alguns milagres, algumas curas, né? Expulsar demônio também, Jesus expulsou muitos demônios. E hoje, como vocês estão vendo aí na folha de vocês, o título, Você tem que nascer de novo. Então, só para a gente lembrar coisas que a gente estudou em aulas passadas, então só para lembrar. Alguém lembra quem são os saduceus? Eles eram materialistas. Fazer o bem aqui para não sofrer aqui. Eles não acreditavam que existia vida após a morte e que havia ressurreição. Os saduceus, essa seita religiosa dos judeus, não acreditavam nem na ressurreição, nem vida após a morte. Então, fazer o bem aqui para não sofrer aqui. E os escribas, quem eram? Os escribas, todo mundo vai lembrar. Isso. Eram a fotocopiadora das Escrituras. E os fariseus? Os fariseus são muito falados, né? Os fariseus achavam que teriam que ser bonzinhos, guardar toda a lei para serem aceitos por Deus. Mas eles eram frustrados, por quê? Porque eles não conseguiam guardar toda a lei. Eles não entenderam o sistema de sacrifícios. Eles achavam que o ritual em si era importante e não o que Deus queria comunicar através desse ritual. Nós vimos uma pregação muito linda domingo, né? Mostrando o ritual do sacrifício e aplicando para nós hoje. E também eles achavam que eram aceitos por Deus por serem descendentes de Abraão. Só pelo fato de ter o sangue, o mesmo sangue, né, vir da mesma nação de Abraão, então eles achavam que eles já eram aceitos por Deus por causa disso, por causa da fé de Abraão, né? Bom, o nosso texto de hoje é sobre Nicodemos. É um texto muito conhecido. Nós podemos nos identificar com Nicodemos? Podemos, né? Eu me identifico muito com Nicodemos. Ele não podia entender Jesus Cristo à luz do que ele tinha aprendido na sociedade de seus dias, apesar de ser uma pessoa religiosa.
ele era religioso, mas ele não podia compreender, né? E entender aquelas palavras de Jesus. Nem nós podemos entender, não importa quão religiosos nós somos. Quantas vezes a gente vem por semana à igreja, quantos hinos a gente canta, quantas orações a gente faça, a gente não pode entender assim como Nicodemos não entendia, né? Então, por favor, ouçam atentamente, acompanha comigo. Depois, quando a gente for ler só os versículos, aí a gente lê junto. Mas como esse texto é grande, então eu vou ler sozinho. Os irmãos acompanhem comigo lá na projeção. João 3, de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, aqui nós vimos um texto mais ou menos longo, né? Mas nós acabamos de ler uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Quem aqui nunca tinha ouvido essa passagem? Nunca tinha ouvido falar de Nicodemos? Tem alguém que nunca tinha ouvido falar de Nicodemos? Você tinha ouvido falar? Então, só a Nina aqui que nunca ouviu falar de Nicodemos, né? Então, mas esta passagem da Bíblia é das mais bonitas, das mais conhecidas e das mais amadas também, né? Então, agora nós vamos na letra B, aí no esboço, né? Na letra B, nós vamos ler os versículos 1 e 2, que Nicodemos foi até Jesus. Agora nós vamos ler juntos, hein, gente? Vamos lá, aquele coral bonito. Os versículos 1 e 2. Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, um fariseu, que nós já vimos quem eram os fariseus, né? A gente recordou quem eram os fariseus, ele era um fariseu, né?
ele tinha certeza que Jesus era um homem enviado por Deus. Por quê? Está no versículo 2. Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, mas quais eram esses sinais que Nicodemos estava se referindo? Expulsava demônios, curava enfermos, ensinava a Bíblia, ensinava o Velho Testamento. Então, por isso, ele sabia que Jesus era um homem enviado por Deus. A maioria dos fariseus, eles não amavam Jesus, não. Eles odiavam Jesus. E diziam que ele operava milagres pelo poder de Satanás. Então, provavelmente, ele foi falar com Jesus de noite para que os outros líderes religiosos não vissem, né? Porque ele foi de noite procurar Jesus. Será que era? A Bíblia não diz, né? Mas pode ser que ele não queria ser visto e procurando Jesus, porque os da sua seita, os fariseus, odiavam a Jesus. Agora vamos dar uma olhadinha no versículo 2 outra vez. Olha lá, ó. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi. Vocês viram ali? Rabi, né? Note que o termo que ele usou para Jesus foi Rabi. O que é Rabi? Alguém que ensinava. Rabi era um professor, né? Então, chamando Jesus de mestre, chamando Jesus de professor. Ele não falou assim, meu Salvador, não falou Emanuel, não falou Jesus Cristo, não falou o Messias prometido, ele falou, o Senhor é um professor. Tá? Então, Nicodemos não estava crendo que Jesus Cristo era aquele Salvador, né, que veio pagar pelos nossos pecados. Ele ainda não cria que Jesus Cristo era aquele filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, né? Então, vamos para a letra C agora. O novo nascimento. Agora nós vamos ler o versículo 3. Todo mundo junto, hein? Um coro bonito aí, ó. Põe força na voz. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui nós vimos, né, que o que Jesus disse ali para Nicodemos, né? Se Jesus fosse um líder religioso hoje, ele podia dizer, né? É verdade, Nicodemos. Eu sou muito popular. Fiz muitos sinais, você viu? Você viu quantos sinais eu fiz? Quanta gente eu curei? Quanto demônio eu expulsei? Até ressuscitei gente, né? Se fosse um líder hoje, um líder religioso, iria dizer isso, né? Então, já expulsei demônios, já curei muita gente, já ressuscitei mortos. Tenho pouco tempo para falar com você, Nicodemos. Seja rápido, tá? Porque eu tenho pouco tempo para falar com você, eu sou muito ocupado. Então, você vai receber uma grande bênção se você vier aqui na nossa igreja. Foi assim que Jesus falou para Nicodemos? Não, nada a ver com isso, né? Jesus não falou assim. O que foi que Jesus falou? Olha lá no versículo. Versículo 3, projeta aí para a gente, Vande. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus sabe o que está dentro de cada pessoa. Ele viu a necessidade. Ai, gente, eu fico tão preocupada que às vezes eu converso com uma pessoa e eu nem observo se ela está triste ou alegre. Eu nem observo se ela está precisando de conversa, se ela está precisando de um abraço. Mas Jesus viu a necessidade de Nicodemos, aquela coisa interior, dentro de Nicodemos. Impressionante como Jesus nos vê, lá no nosso íntimo. Jesus lhe disse que o único meio de uma pessoa escapar do domínio de Satanás e ser capaz de conhecer, de amar e de obedecer a Deus é nascendo de novo. Tem que nascer de novo.
Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele tinha que receber uma mente nova, tinha que receber um coração novo, para poder conhecer e entender a Deus, assim como no princípio Adão e Eva. Adão e Eva, antes de pecar, eles conheciam a Deus, eles amavam a Deus, eles tinham todas as condições de obedecer a Deus. Nós precisamos de uma mente nova e de um coração novo para amar e obedecer a Deus. Então, nós precisamos nascer de novo. Mente nova, coração novo. O jeito de pensar novo e também um coração novo. Algumas vezes as pessoas usam a expressão nascer de novo para coisa que não tem nada a ver com isso. Vocês já viram alguém dizer assim, escapei daquele acidente, puxa, nasci de novo. Vocês já ouviram? Mas não é nesse sentido que Jesus está falando, não, né? Jesus não está dizendo isso, né? Mas quando Jesus falou em nascer de novo, ele estava se referindo ao que Deus nos diz na Bíblia, né? Não estava falando assim que eu sofri um acidente e não morri, então nasci de novo, né? Não era bem isso. Então, como pode uma pessoa nascer de novo? Como alguém pode ser tirado do domínio de Satanás e colocado sob o domínio de Deus? Como é que isso pode acontecer? Eu sou um perdido, mas eu quero ter a salvação. Como é que eu posso me livrar do domínio de Satanás e ficar sob os cuidados de Deus, sob o domínio de Deus, né? Nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar nós mesmos. Nós não podemos, simplesmente não podemos. Não adianta ser religioso, simplesmente, né? Foi alguma coisa. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você fez alguma coisa que fez a gente nascer aqui nesse mundo? A gente fez alguma coisa? Não. A gente nem sabia que estava nascendo, né? Eu nem sabia que estava nascendo. Então, e nasci assim mesmo, nesse reino de Satanás, né? Adão pecou e todos os que nasceram depois de Adão herdaram o seu pecado. Então, nós trazemos a nossa genética, esse veneno do pecado que Adão introduziu na raça humana, né? Nós não fizemos coisa alguma para nascer sob o domínio de Satanás. Mas tampouco a gente pode fazer alguma coisa, né? Para escapar de Satanás e mudar nossas vidas, a ponto de conseguirmos agradar a Deus. Nossas boas obras não podem nos tirar do reino de Satanás e nos colocar no reino de Deus. Quando nós nascemos neste mundo, nós já nascemos separados de Deus, ou seja, mortos para com Deus, porque morte quer dizer separação. É impossível reatarmos a comunhão que perdemos com Deus. É impossível. Somente Deus pode fazer isso. Nada é impossível para Deus, porque Ele é todo-poderoso. Pelo seu poder, faz com que as pessoas nasçam de novo. O novo nascimento, não na família terrena, mas na família de Deus. Não na família do pai e da mãe dele, nem na família Garcia, nem dos Chagas, nem dos Ferreira, né? Nada. Então, a gente simplesmente nasceu nessa família, a gente nem escolheu a nossa família, né? E para nós nascermos no reino de Deus também, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo, né? Para nascermos novamente, agora na família de Deus. Agora vamos ler o versículo 4. Vamos lá, em coro. Vamos ler todo mundo junto. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Mas Nicodemos não entendeu, né? Nicodemos ficou muito surpreso quando Deus disse que uma pessoa precisa nascer segunda vez. Antes de ter falado com Jesus, Nicodemos provavelmente achava que o primeiro nascimento era suficiente para ele ter um relacionamento bom com Deus, correto,
com Deus, né? Ele era um descendente de Abraão, ele era um fariseu, ele era um judeu dedicado, ele era religioso, né? Das palavras de Jesus, Nicodemos concluiu que os corpos das pessoas tinham que nascer segunda vez como um bebê. Ele pensou, né? Meu corpo tem que nascer de novo, que nem um bebê, né? O problema maior nosso não está no nosso corpo, né? O nosso problema maior também não está na nossa alma, mas no espírito que está separado de Deus, que nós já nascemos separados de Deus. Foi o sopro de Deus que deu vida ao primeiro homem, Adão. Que parecia, o que precisa nascer no homem é o espírito, não o corpo. Então, o que precisa nascer, que está morto, é o espírito, não o corpo da pessoa, né? Então, agora vamos para o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui Jesus explicando para Nicodemos, né? A água aqui não é o batismo não, viu, gente? A água aqui não é o batismo, né? Porque o batismo não nos transforma em filhos de Deus. Não adianta só batizar, tem que haver arrependimento, tem que nascer de novo, né? Então o batismo não nos transforma em filhos de Deus, né? Agora nós vamos ler juntos de novo, para confirmar isso aqui, 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês viram ali, né? Pois fostes regenerados. O que é regenerados? Gerados de novo. Regenerados. Nós somos gerados de novo, né? Então, quando Jesus disse para uma pessoa sair do domínio de Satanás, né? Ele tinha que primeiro nascer o corpo, né? Mas ele quis dizer que a única maneira de receber uma mente nova para amar, obedecer e receber vida nova era ouvindo, entendendo e crendo na palavra de Deus. Então, ouvindo, entendendo e crendo na palavra de Deus. E aí, obedecer na palavra de Deus. Agora vamos ler. Então, deu para entender? O regenerados ali, ó. Regenerados não de semente corruptível. O que é semente corruptível? A velha natureza, né, que herdamos de Adão. Mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, ouvindo, entendendo e crendo na palavra de Deus. Ficou claro? 1 Pedro 1:23? Então, nós temos que ser regenerados, gerados outra vez. Agora, João 3, 6 e 7. Vamos lá? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos voltar para o versículo 6, Vande, por favor? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês viram ali que a primeira vez que está Espírito está em letra maiúscula? O que é nascido do Espírito, né? Espírito minúsculo é o nosso Espírito, que nasce de novo. E o Espírito com letra maiúscula ali está se referindo ao Espírito Santo, tá? Então, Jesus disse a Nicodemos que se não se admirasse de ter que nascer de novo. Deus diz que há duas categorias de pessoas no mundo, mas não é ricas nem pobres, não é bons e maus também, né? Não é jovens e velhos, também não é homens e mulheres, né? Então, aqui nós vamos... você pode projetar aqui estão duas categorias de pessoas, né? No gráfico que tem aí na sua folha.
Então, Deus separa as pessoas, né, em duas categorias. Os que são nascidos uma vez. Quem são os nascidos uma vez? Aquelas que nasceram só uma vez e ainda estão sob domínio de Satanás. Quer dizer, que nasceu fisicamente, nasceu na sua carne, né? E a outra categoria de pessoas são os nascidos duas vezes. Quem são eles? Aqueles que nasceram pela segunda vez e que agora estão sob o domínio de Deus. Nasceu uma vez, domínio de Satanás. Nasceu duas vezes, sob o domínio de Deus. Tá bom? Todos os que nasceram apenas uma vez estão na família de Satanás. Todos os que nasceram segunda vez estão na família de Deus, né? Por isso que aqui na igreja a gente fala assim, nós somos da família de Deus, né? Os nascidos de novo. Agora nós vamos ver vamos fazer aqui uma comparação, né? Voltando para o versículo 6, Wande. Uma comparação. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vocês viram aí? Então, aqui tem uma comparação, né? O nascimento natural do nosso corpo e o nascimento espiritual. Pegou? Deu para perceber? Deu? Então, aqui, Jesus ali fez uma comparação entre os nascidos uma vez e os nascidos duas vezes, né? Agora vamos para o versículo 7 de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, importa-vos nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos que não se admirasse de ter que nascer de novo. Deus diz que há, então, não, estou errada aqui. Então, nascer de novo, naquele versículo ali, no versículo 6. Não reencarnar, viu, gente? Não é reencarnar, é nascer de novo. A mesma pessoa nascer de novo. Não reencarnação. A Bíblia não ensina sobre reencarnação, tá? Então, esse versículo é nascer de novo, não reencarnar, tá? Então, primeiro nascer fisicamente, senão não é nem ser humano, né? Senão a pessoa não existe. E no versículo 6, nascer do Espírito, é lá do alto, lá de cima. Porque é o Espírito Santo que nos traz nova vida, que nos faz nascer de novo, né? Agora nós vamos para os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Vamos lá, gente? Animados para a leitura? Vamos lá. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Confirmando aí que tem que crer em Jesus, no sacrifício de Jesus para a vida eterna, né? Jesus tinha que ser levantado. Tem uma figura aí, não tem? De Moisés levantando a serpente no deserto. Tem uma figura de uma serpente na haste. Ah lá, Moisés, né? Com a serpente lá na haste, Então, isso aí foi... Quando foi que aconteceu isso aí? A gente estudou profundamente, mas teve gente aqui que não estudou isso, né? Então, quando o povo estava peregrinando no deserto, o povo incrédulo, blasfemador e rebeldes, né? Então, Deus mandou serpentes abrasadoras que picavam o povo e eles morriam. Morriam muita gente, né? Então, eles pediram para Moisés, e Moisés pediu socorro para Deus. E Deus disse assim que era para ele levantar uma serpente de bronze, colocar na haste, e toda pessoa que fosse picado por uma cobra tinha que olhar para aquela serpente de bronze. Aí não morria, aí era curada, né?
Então, eu não vou explicar muito isso, porque a gente já fez lição profunda a respeito disso, né? Então, Moisés levantou uma serpente no deserto. Agora, Jesus vai ser levantado em quê? No madeiro, né? E aquele que é levantado no madeiro é maldito de Deus. Vamos ver isso? Deuteronômio 21, 22 e 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, aquelas pessoas que eram condenadas, né? Malfeitoras, elas eram penduradas no madeiro. Aquele que é levantado no madeiro é o quê? Maldito de Deus. E agora, gente? A maldição de Deus que iria cair em cima de mim, que ia cair em cima de você, caiu sobre quem? Sobre Jesus, né? Qual é a maldição? A morte. Esta morte espiritual e física vai cair sobre Jesus. Então, aquela morte que é porque eu seria maldito de Deus, o pecado da maldição seria em cima de mim. Mas Jesus foi o maldito de Deus naquela cruz. Por quê? Porque ele recebeu aquela maldição que era minha, né? Então, era a morte espiritual e física que vai cair sobre Jesus. Por isso que Jesus disse, né, que tinha que ser levantado. Assim como foi levantada a serpente no deserto, Jesus também seria levantado, né? Para que você e eu pudéssemos nascer de novo, para sermos religados a Deus, né? Tem uma figura aí da árvore, né, com galho cortado. Mas nós vamos ler agora, ó, João 3, 14 e 15, outra vez. Então, nós nascemos ali, né, naquele galho no chão, ali embaixo. Os versículos 13 e 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então, importava que o Filho de Deus fosse levantado, recebesse a maldição dos nossos pecados, para que ele pudesse nos salvar, né? Então, Cristo, agora começa um novo galho, né? Um galho lá ligado no tronco, que é o Senhor, né? Então, neste galho agora vão nascer pessoas, né? Muitas pessoas, quando creem nele. Você está ligado a Deus? Você está ligado no tronco, que é Deus? Ligado naquela árvore que nos traz vida e nos traz a seiva? Será que é para todos os que creem em Deus? Todo mundo que crê em Deus? Não. Todo mundo que você pergunta, eu creio em Deus. Então, no que a pessoa tem que crer, né? É para todos os que creem nele. Nele quem? Jesus, aquele que foi levantado como uma serpente no deserto, que foi levantado naquela cruz, né? E derramou o seu sangue, sofreu a maldição do pecado, morreu fisicamente e morreu e também para nos dar a vida eterna, né? Então Jesus, só através de Jesus, não basta crer em Deus, tem que crer no sacrifício que Jesus fez por nós. Então, quando a gente crê no sacrifício de Cristo, a gente toma posse dessa bênção, né, que Deus nos proporcionou. Então, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida,
Ele é o Filho de Deus, o filho primogênito, né? E o filho daquela mulher. Então, agora nós vamos para João 3,16. A gente foi até o 15, né? Agora vamos para João 3,16. Vamos ler junto? Tem gente que não precisa nem de ler, né? Que sabe de cor esse aqui. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o quê, gente? Porque Deus amou o mundo, que deu o quê? O seu Filho, né? Seu Filho unigênito, seu Filho único, né? Quer dizer, é o único Filho que Deus Pai diretamente fez conceber assim como um ser humano, né? Então esse Filho unigênito de Deus, ele fez esse Filho nascer como ser humano. Jesus era o Filho único de Deus. Não havia outro igual a ele. Ninguém podia ser pendurado lá naquele madeiro para que nós pudéssemos ter a vida eterna e escaparmos da maldição do pecado que é a morte, né? O que Jesus disse a Nicodemos que um pecador tinha que fazer para ser salvo do poder de Satanás? Vamos ver? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que todo o que nele crê. Então, tem que crer em Jesus, né? Tem que crer no sacrifício de Jesus. Assim, quando um homem, uma mulher ou uma criança crê nas palavras de Deus e confia em Jesus como seu Salvador, Deus dá uma nova vida a esta pessoa. Então, eu lembro que de vez em quando, né, falava assim, dá o teu testemunho de salvação, quando foi que você creu em Jesus? Quando foi que você creu em Deus? Quando foi que você foi salvo? Eu não sei, eu era pequena, mas eu sempre tive certeza que eu era salva. Eu tinha certeza absoluta que Deus ouvia as minhas orações e que eu fui salva porque eu cria no sacrifício de Jesus desde bem pequena. Então, essa pessoa que crê, né, que todo aquele que crê não será mais filho de Satanás, nem estará mais sob o domínio de Satanás. Esta pessoa se tornará filho de Deus. Foi por isso que Jesus disse às pessoas que mudassem seus pensamentos e que crescem nas boas novas de Deus. Então, é preciso nascer de novo, ter mudança de vida, né? Agora nós vamos para a letra E, que é o caminho da vida e da morte. Então, nós vamos de novo voltar aqui em João 3,16, vamos ler de novo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ó o destaque ali, não pereça, né? Por quê? Para quê? Para a pessoa não perecer, né? Então, esse destaque aqui no versículo, não pereça. Aqui nos é apresentado o caminho da vida e da morte. Crer ou não crer, né? Então, tem que crer ou não crer. Vida ou morte. Deus é amoroso, misericordioso, bondoso. E Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, né? Jesus disse, né? E se Jesus disse, nós podemos confiar? Se Jesus disse, nós podemos confiar que todo aquele que cresce nele não pereceria. Não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os que confiarem no Salvador que Deus enviou, deixarão de ir para o castigo eterno por causa de seus pecados. Então, nós devemos levar nossas crianças, né, a crerem nas boas novas do Evangelho.
Como não é muito difícil de levar uma pessoa, uma criança, a crer no Senhor Jesus. Eu que trabalhei bastante com criança, né? A criança é tão sensível, a criança adere fácil. Mas com os adultos é bem difícil, né? Principalmente quando eles também ficam adolescentes, como é difícil, né? Então, nós devemos levar nossas crianças para que creiam nas boas novas do Evangelho. Deus é fiel, Ele não muda nunca, né? Agora vamos voltar para o nosso versículo, João 3,16. O que receberão? O que as pessoas que crerem receberão? Vamos ler o versículo de novo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que a pessoa vai receber se crer nesse Salvador? A vida eterna, né? E por quê? Né? Para quê? Para quê? Né? Agora nós vamos, João 3,17. Para quê? Vamos ficar com essa pergunta em mente? Para quê? João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para que Deus mandou seu Filho? Para que ele foi pendurado no madeiro? Para que o mundo fosse salvo por ele, né? Será que o mundo pode ser salvo pelas suas boas obras? Não, né? Essa é a promessa de Deus. Pode-se confiar em Deus? Creia em Jesus para ser salvo, né? Nasça de novo para ser salvo, né? Então, essa é a promessa de Deus. Nós podemos confiar nessa promessa? Sim, podemos, né? Então, nós já lemos como Ele tem feito exatamente o que Ele promete. Tudo que Deus promete, Ele faz, né? E Ele cumpre as suas promessas. Muitas vezes eu vejo pessoas atribuindo a promessas de Deus, coisas que Ele não prometeu, mas a vida eterna Ele prometeu para todos os que creem nele, né? Nós temos lido sobre as boas promessas de Deus, feitas há milhares de anos, né? E alguma falhou? Não, nenhuma falhou, né? Será que a gente pode lembrar de alguma promessa feita a nós? Quem lembra aí de uma promessa que Deus fez a nós? Uma promessa que Deus fez a nós. É uma promessa. Se honrar pai e mãe, então, né? Foi transformada, de verdade, né? Quem fala da Creuzinha e quem conheceu a Creuzinha antes, eu lembro da dona Cota. Um dia contou muito da Creuzinha. Falar a conversão dela é verdadeira, porque a Creuzinha era assim, 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 assim. Falou um monte de coisa. Agora a Creuzinha é isso. Uma bênção para todos os que convivem com ela. Então, teve mudança de vida, teve novo nascimento, né? Agora, o que nele crê não é o quê? Vamos ver? João 3,18. O que nele crê, o que não é? Vamos lá? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que não crê, o que nele crê não é o quê? Julgado, né? Não é julgado. Mas e quem não crê? Já está julgado. Já está na perdição, né? Já foi julgado. Ninguém precisa esperar até a morte para saber se vai para o céu ou para o lago de fogo. A gente precisa esperar? Não. A gente tem a palavra de Deus que nos confirma isso. E nós temos essa certeza no nosso coração.
aqueles que recusam o Salvador já estão condenados, já são rejeitados por Deus. Agora nós vamos ler João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que versículo lindo, né? Eu amo esse versículo, né? Não tem perigo da gente perder a salvação, né? Então, a gente já tem a vida eterna, a gente não entra em juízo, mas a gente passa da morte para a vida, né? Então, a gente não precisa nem ter medo da morte, né? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas e o dom gratuito de Deus? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus disse para Adão e Eva, no dia em que comeres do fruto, lá do jardim do Éden, certamente morrerás. Agora, Jesus está dizendo assim, aquele que vem a mim, aquele que vai a Jesus, eu vim para trazer salvação, né? Porque é através de Jesus que vem a salvação. Aquele que tentar vir de outra maneira, já está condenado, né? Aqueles que confiarem no Salvador Jesus Cristo, não são condenados. Há apenas um Salvador dado por Deus aos pecadores, e este é o Senhor Jesus. Agora, gente, qual é a escolha dos homens, né? Vamos ler João 3, 19 a 20. Qual é a sua escolha? O que você escolhe? Vamos lá? João 3, 19 a 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, né, o motivo de que as pessoas, né, não concordarem com Deus, que são pecadoras, né, não concordarem com a palavra de Deus, não confiarem na palavra de Deus, é porque elas amam os seus atos pecaminosos, né? Então, elas não se chegam para a luz. Por quê? Porque a luz mostra os defeitos, né? A luz mostra os pecados. A luz que é Jesus, a palavra de Deus aponta para os nossos pecados, né? Então, a lei nos aponta os pecados que nós cometemos, né? Então, mas as pessoas não querem admitir que estão erradas, não querem que Deus as mude, não quer mudar não, quer ficar daquele jeito mesmo, nasci assim, vou morrer assim, né? Então, eles tentam permanecer afastadas da verdade de Deus, da luz de Jesus, para que seus pecados não sejam descobertos, não sejam arguidos, né? Então, elas preferem ficar longe da luz. Deus sabe tudo sobre todo mundo. Então, é uma tolice achar que nossos pecados podem ser encobertos. Não adianta onde é que a gente pratica, né? Pode ser só na nossa mente, mas Deus sabe dos nossos pecados. Agora, vamos ler pensando na luz que é Jesus, né? Vamos ler João 8, 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, para a gente ter a luz, a gente precisa estar perto de Jesus, porque Jesus é a luz. Ele disse assim, que depois que ele... enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois que Jesus foi, né? Vós sois a luz do mundo. Então, a luz de Jesus, que um dia brilhou em nossos corações, tem que resplandecer através dos crentes. Nós temos que resplandecer essa luz que um dia brilhou em nossos corações. Essa luz que é Jesus, né?
Então, Zacarias diz que o Salvador iria alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, Jesus veio para trazer luz e vida a todos os que creem nele. Vamos partir para a conclusão? Vamos dar uma olhadinha de novo naquelas duas categorias de pessoas. Então, aquelas que nasceram uma vez e aquelas que nasceram duas vezes, né? Então, cada um de nós precisa considerar em que grupo se encaixa. Onde você se encaixa? Nos nascidos uma vez, aqueles que nasceram só uma vez e ainda estão sob o domínio de Satanás, você pertence a esse grupo? Ou você pertence àqueles que nasceram pela segunda vez e que agora estão sob domínio de Deus? Então, a que grupo de pessoa você pertence? A Bíblia diz que é o desejo de Deus que cada pessoa faça parte da sua família. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo. Então, nós voltamos agora no comecinho do nosso estudo, que era sobre Nicodemos. Será que Nicodemos nasceu de novo? Com todo esse diálogo que ele teve, né? Se bem que dizem que os últimos versículos aqui não fazia parte do diálogo, né? Com Nicodemos. Mas será que Nicodemos nasceu de novo? Quem quer dar um chute? Nasceu de novo. Vamos ver? Ou não nasceu de novo? Vamos ver? João 19, 39, para a gente encerrar. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Do que está falando esse versículo aí? Do sepultamento de Jesus. Quem é que estava lá preparando o corpo de Jesus para a sepultura? Aquele que foi de noite ter com Jesus. Foi de noite, talvez por vergonha, talvez para não se expor para os fariseus, né, que eram contrários a Jesus. Agora ele estava se expondo ali, né? Então, no sepultamento de Jesus, quem estava lá? Nicodemos. Amém. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração e que possamos meditar todos os dias. E que se tem alguém que não é nova criatura, que nasça de novo, que creia no poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Amém.